Quando algum lutador está atuando no wrestling, é normal que ele tenha algum tipo de destaque. Seja ele por ganhar algum cinturão, seja ele pelo seu personagem, seja ele pelas suas promos, ou até mesmo por algum storyline que ele faz. Porém, eu tô falando isso fora da WWE. Porque quando esse lutador chega na WWE, é normal que ele sofra mudanças no personagem. Porém, por piores que sejam as mudanças que ele sofra, o salário dele geralmente será maior. Porém, tem casos específicos que eles vão ocorrer que esse lutador ele pode fazer menos coisa na WWE, mas ele irá receber um salário bem maior do que ele recebia anteriormente. É por isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo uns casos bem curiosos desses lutadores, que eles têm um certo destaque em outras empresas, porém chegam na WWE, eles fazem até menos coisa, mas recebem um salário maior. Antes de começar, claro, gostaria de vocês deixarem seu like no vídeo, e você que não é no canal, se inscreva. Começando aqui por um dos casos mais recentes, que no caso foi o do Nick Aldis. Nick Aldis, antes de vir para a WWE, ele tinha um alto destaque na NWA, onde ele ficou mais de 1000 dias como campeão mundial da companhia. E sem contar que antes de ir para a NWA, Nick Aldis teve uma passagem também muito grandiosa na TNA, onde ele foi um dos grandes ídolos da empresa na época e chegou até a ser campeão mundial. Porém, depois de muito tempo, Nick Aldis atuando fora da WWE, ironicamente, né, ele atuou geralmente fora da WWE, enquanto que a esposa dele atuava muitas vezes na WWE, né, o Nick Aldis acabou por assinar pela WWE. Porém, a WWE não assina com ele como lutador, e sim inicialmente como produtor. Ele participa algumas vezes lá da equipe de produção, ele faz alguns bookings, e depois Nick Aldis se torna GM do SmackDown. E é bem irônico ver isso do Nick Aldis, porque o Nick Aldis passou por empresas, foi campeão mundial e tudo, e chega na WWE, a WWE nem pensa até então em usar ele como um lutador, e sim como um cara para atuar nos bastidores, e agora como GM. Mas ironicamente, Nick Aldis em entrevista chegou a falar que na NWA, mesmo ele sendo campeão mundial, ele ganhava $1000 por mês, enquanto que na WWE, ele provavelmente deve estar ganhando mais de 100 mil, até porque o salário da WWE no geral, principalmente para quem é mais velho, tem mais ou menos a idade de Nick Aldis, geralmente passa dos 100 mil. Vamos falar também nessa lista do monstro Abyss. O Abyss teve sua maior fama na sua passagem que ele teve na TNA, onde ele representou a época raiz da TNA, onde a gente tinha grandes nomes e que inclusive muitos dizem que a TNA na época estava para bater de frente com a WWE, porque o elenco na época era muito bom. E o Abyss, ele se assemelhava muito com o Mick Foley, até porque o personagem era semelhante, o estilo hardcore dos dois também era bem semelhante. E daí, depois de muito tempo atuando na TNA, o Abyss foi envelhecendo e tal, ele começou a atuar mais como produtor, ficar mais nos bastidores da TNA, entre outras coisas. E daí ele começou a variar entre o Abyss e o personagem de Joseph Park. Ele fazia segmentos e tal, e depois ele foi ficando mais sumido, foi ficando mais escanteio, foi chegando também gente nova na TNA. E daí o salário dele foi diminuindo, né? Até porque a TNA foi ficando aí com menos mídia e tal, o público foi dando uma sumida. E a TNA também fez a mudança para Impact Wrestling. E acontece que o Abyss, ele acaba por sair da TNA e ele assina pela WWE. Mas não com o ring name de Abyss, obviamente. Ele assina pela WWE com o ring name de Chris Park, que basicamente é a mesma coisa do Joseph Park, o mesmo visual, porém ele começa a atuar como um produtor e fica atuando nos bookings das lutas. E é bem irônico porque justamente a única aparição que o Abyss fez na WWE em um show televisionado foi justamente um segmento nos backstages junto com o AJ Styles, ele sem máscara obviamente, e aí conversando justamente com o AJ Styles, até porque AJ Styles e Abyss tiveram uma grande história na TNA. E a WWE fez essa referência na única aparição do Abyss em um show televisionado da WWE. Depois disso ele ficou atuando só nos bookings mesmo, e até então ele está com isso hoje. E aí, obviamente, também o Abyss ele ganha muito mais hoje na WWE do que todos os anos no geral que ele passou pela TNA. Quem eu tenho colocado nessa lista é o DJ-Z. O DJ-Z, assim como o Abyss que eu citei anteriormente, ele teve uma certa fama pela passagem que ele teve na TNA. Ele não teve tanta fama assim como o Abyss, até porque o DJ-Z ele chegou a ser um cara da época que a TNA estava começando a perder muito da sua mídia, que foi quando eles fizeram principalmente a mudança de TNA para Impact Wrestling. Porém ele teve até um certo sucesso, foi um cara no midcard, nunca chegou assim a ser um campeão mundial, mas chegou a ter sua fama no midcard e também já foi campeão de duplas na TNA.
E também uma coisa que eu lembro do DJ-Z é que ele chegou a ser durante o período manager da tag Bromance. E daí por um certo tempo na Impact Wrestling, ele acaba por assinar pela WWE. E o DJ-Z, ele assina pela WWE com o ring name de Joaquim Wilde. E o Joaquim Wilde, pouco tempo depois de assinar pela WWE, ele faz alguns combates e se junta a Santos Escobar e Raul Mendonça para formar o Legado del Fantasma. Eles nunca foram campeão de tags, né? É uma coisa bem irônica, porque apesar de ele e o Raul Mendonça serem várias vezes utilizados como tag, mas ele nunca chegaram a ser campeão de duplas, pelo menos até o dia que esse vídeo está saindo. E daí mais adiante no main roster, eles acabam formando aquela stable lá com o Rei Mysterio, que é a LWO. Mas vocês podem analisar que mesmo estando nas tags, o Joaquim Wilde, ou DJ-Z que vocês preferem agora, né, que eu tô falando, ele nunca chegou a ser um campeão de duplas, nem chegou a ganhar muito mesmo um post solo. Porém, na WWE fazendo bem menos coisa, ganhando bem menos coisa que ele fazia na época da TNA, mesmo assim, ele ganha muito mais dinheiro. Para quem está mais ligado no vídeo, vocês viram que em algum momento, lá pro começo da parte do DJ-Z, eu cheguei a falar da tag Bromance, na qual o DJ-Z já foi manager, correto? Pois bem, essa tag tem um nome específico chamado Robbie E. Esse cara na TNA, a única fama dele que ele teve geralmente foi por causa dessa tag, porque na carreira solo, que taram ele uma época na carreira solo, acabou não dando certo, ele não foi pra frente, não é à toa que a TNA mais adiante até trouxe ele na tag de volta com o parceiro dele, que no caso é o Jesse Godderz. Porém, o Robbie E, depois de um certo tempo na TNA, quando a TNA faz a mudança para Impact Wrestling, ele acaba ficando meio de escanteio e ele acaba por ir para a WWE. E daí, na WWE, ele nunca é usado como lutador, e sim como manager, que no caso inicialmente ele chega com o ring name de Robert Stone, e depois a WWE remodela o nome dele para Mr. Stone, que é o nome que ele está atualmente, né? Mas para vocês verem que na WWE ele nunca foi usado como lutador, ele foi usado sempre como manager. Isso porque ele chegou a ser manager de alguns lutadores e atualmente está como manager do Von Wagner. Porém, a WWE nunca nem deu a entender assim que ele já foi lutador em algum período. Não é à toa que quando era um possível teaser assim dele lutando, acabaram botando no combate com o Bron Breakker e ele basicamente foi esquachado. Porém, sendo só um manager, ele ganha muito mais hoje na WWE do que ele ganhou no tempo todo que ele ficou na TNA. Bora falar também de um cara que divide opiniões na WWE, e no caso é Adam Pearce. Adam Pearce, que durante anos foi manager do Raw e do SmackDown, já também é produtor na WWE. Alguns podem dizer que o caso dele aqui não dá nem ser considerado nessa lista, mas acho que o caso dele é bem curioso, porque eu já ia pesquisar o histórico dele antes dele ir para a WWE, e assim, ele teve uma passagem muito boa na NWA, ele foi 5 vezes campeão mundial da empresa, e mesmo assim, ele tá na WWE só atuando como um cara que faz anúncios, um cara que em certo momento também é produtor, ele acaba por ganhar bem mais hoje na WWE, apesar de muito criticado, né? Alguns querendo que ele saia da WWE, mas ele ganha muito mais hoje na WWE do que todo o tempo que ele ficou na TNA, incluindo também as 5 vezes que ele foi campeão mundial. Coloquei aqui também nessa lista o Pete Williams. O Pete Williams, ele tem um pouco menos de mídia comparado com outros nomes que eu citei aqui nessa lista. Porém, ele teve fama na sua passagem na TNA, onde ele nunca chegou assim a ser um cara do main card, mas ele é um cara que teve sua fama no mid card. E inclusive o que poucos sabem é que o Pete Williams foi o responsável por popularizar o nome Canadian Destroyer, até porque o Pete Williams é canadense e ele utilizava esse golpe como seu finalizador, o que acabou popularizando o nome e que muitos usam aí em várias empresas. Porém, o Pete Williams, após o longo tempo que ele ficou na TNA, e bota tempo nisso, pra vocês terem uma ideia, o Pete Williams, ele chegou a ser da época raiz ali da TNA, onde a gente tinha nomes como Sting, Hulk Hogan ali presentes, ele acaba por ir para a WWE. E a WWE, ele nunca chega a lutar, ele é utilizado apenas como produtor. Ironicamente também o Pete Williams chegou a aparecer apenas naqueles segmentos da WWE, onde tá tendo uma briga generalizada no ringue, e sempre vem juiz e os caras de terno para apartar. É sempre nesses momentos que ele aparece. Ironicamente, essa é a única vez que ele aparece na WWE. Agora, como lutador, ele nunca chegou a ser utilizado. Para fechar o principal, porque eu vou fazer uma menção honrosa, eu vou trazer aqui o Rockstar Spud. O Rockstar Spud, ele teve sua fama pela passagem que ele teve na TNA, onde ele nunca chegou a ser campeão mundial, porém ele chegou a ser várias vezes campeão da X-Division. Isso fora que os combates dele eram bem engraçados às vezes como ele ganhava, porque ele lembrava um pouco o R-Truth. Os combates que ele vencia, a forma na qual ele vencia, era bem engraçado muitas vezes.
E depois de anos que ele ficou na TNA, o Rockstar Spud foi para a WWE, com o ring name de Drake Maverick. Ele inicialmente ficou como GM do 205 Live, e depois a WWE começou a utilizar ele mais na NXT como lutador. Ele chegou a fazer uma tag ali, alguns momentos, mas no geral ele era um lutador que era mais jobber, no geral ficava só apanhando. E atualmente, para quem não sabe, o Drake Maverick faz parte da equipe criativa da WWE. Fazendo uma menção honrosa, eu vou trazer aqui o caso do Michael Hayes. Eu tô colocando ele aqui na menção honrosa porque, na minha concepção pelo menos, o caso do Michael Hayes não é comparável com os demais casos que eu citei aqui na lista. Porém, o caso dele é até irônico, porque o Michael Hayes ele é muito famoso pela passagem que ele teve na WCW, onde o Michael Hayes formou a stable Fabulous Freebirds. Só que aí nesse período, quando a WWE compra a WCW, acontece que ele vai para a WWE e inicia suas atividades na Attitude Era. E acontece que a WWE coloca ele numa função mais backstage, como produtor. Em alguns momentos o Michael Hayes até aparece ali a atuar nos rings, mas não como lutador, e sim como manager. Ironicamente, eu não sei se vocês sabem, mas o Michael Hayes foi o cara responsável a tornar os Hard Boys até conhecidos que eles são hoje, porque na época em que ele pegou ali os Hard Boys para serem tag, os Hard Boys era só uma tag que aparecia de vez em quando e era tratada como lutadores locais, só aparecer e apanhar. E o Michael Hayes deu a fama para eles terem o início da carreira deles como uma tag bem reconhecida. E sem contar às vezes que o Michael Hayes fez bookings ou coisa do tipo. Então, querendo ou não, ele faz várias coisas na WWE. Porém, como lutador, ele não chegou assim a fazer nada na WWE. Mas o backstage é um cara mais reconhecido, ele é produtor, é booker, mas como lutador em si, ele não chegou a fazer assim nada na WWE.